Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Givanildo. Já estamos na semana 4 do PET 1, certo? Trouxe aqui algumas orientações para ajudar vocês a resolver as atividades, tá ok? Então vamos lá. Semana 4, o tema é medidas. Aqui tem uma pequena revisão do que é medida, né? Recapitulando. Então vamos lá. As medições fazem parte de nosso cotidiano em várias situações, seja na compra de alimentos em quilogramas, que é medida de massa, ou litro, medida de capacidade, na duração de um filme assistido, que é medida de tempo, na informação de sua altura, que é medida de comprimento, ou em vários outros contextos utilizamos medidas, unidades de medidas. Agora, o que significa medir? Medir significa comparar duas grandezas de mesma natureza e verificar quantas vezes uma contém a outra, ou seja, utilizamos uma unidade de medida padrão para comparar com aquilo que está sendo medido. Então, medir nada mais é do que você saber quantas partes menores cabem num determinado espaço, em determinada situação, certo? Aqui nós temos algumas grandezas e algumas unidades de medidas, né? Quando você quer medir comprimento, aqui são as medidas padrões, né? Quando você quer medir comprimento, usamos o metro. Quando queremos medir capacidade, usamos o litro. Quando queremos medir massa, quilograma, área é o metro quadrado, volume é o metro cúbico e o tempo é a hora, né? Agora, essas unidades de medida, elas têm seus múltiplos e têm seus submúltiplos. Os múltiplos são usados quando se quer medir coisas maiores, né? Por exemplo, do metro. Os múltiplos são quilômetro, hectômetro e decâmetro. Por exemplo, quilômetro é o mais usado, né? Quando quer medir distâncias muito grandes, usamos quilômetro. E os submúltiplos, quando queremos medir coisas pequenas. Então, no metro, os submúltiplos são decímetro, centímetro e milímetro. Se eu quero medir uma coisa muito pequena, eu uso centímetro ou milímetro. Tá certo? Agora vamos voltar nossa atenção para a medida de área. Dentre as grandezas citadas anteriormente, vamos recordar o estudo sobre áreas de triângulo, quadrado e retângulo, que muito nos auxiliam no cálculo de área de outras figuras por meio de decomposição. Relembrando então a área do triângulo. Quando se quer calcular a área do triângulo, eu preciso de duas medidas desse do triângulo. Eu preciso da medida da base dele e preciso da medida da altura desse triângulo. Então, esse B aqui está representando a base e esse H está representando a altura do triângulo. Para calcular a área do triângulo, você vai multiplicar essas duas medidas, a medida da base vezes a medida da altura, e o resultado dividir por 2, tá certo? Eu coloquei aqui um exemplo numérico para a gente poder fazer o cálculo. Então, eu quero calcular a área desse triângulo aqui. Como a área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2, a base dele foi dada aqui, que é 7 metros, vezes a medida da altura. A altura dele que foi dada de 6 metros. Lembrando que a altura sempre forma ângulo reto com a base, tá? Sempre tem forma 90 graus com a base. Então, aqui a altura é 6. O resultado eu vou dividir por 2. Eu vou multiplicar. 7 vezes 6, 42. 42 dividido por 2 dá 21. Nesse caso aqui, 21 metros quadrados. A unidade de área é metro quadrado, tá certo? Agora vamos rever a área do retângulo. Para calcular a área do retângulo, você precisa também de duas medidas. Precisa saber da medida da base e a medida da altura. Para calcular a área de um retângulo, você multiplica a medida da base, que é o comprimento, vezes a medida da altura, que é a largura dele. Base vezes altura, ou comprimento vezes largura. Um exemplo numérico aqui, eu quero calcular a área desse retângulo. A base dele vale 5 e a altura dele vale 4. Então, a área desse retângulo, você vai multiplicar base 5 vezes altura 4, ou largura, né? A área dele, então, vai ser 5 vezes 4, 20 metros quadrados. A unidade de área é a unidade quadrada. E, por último, a área do quadrado. O quadrado ele é um quadrilátero, que tem os 4 ângulos iguais, né? E os 4 lados também são iguais.
Então, como os lados são todos iguais, ele também é um retângulo em específico, né? O retângulo, você não calcula multiplicando o comprimento vezes a largura, então você multiplica essa medida vezes essa. A vezes A, você vai ter A vezes A. Como são letras iguais, A vezes A é A ao quadrado também. Então, você pode calcular a área como A igual a área ao quadrado, ou também a área igual a vezes A. Seria lado vezes lado, certo? Então, vamos calcular a área desse quadrado aqui. Como o lado dele vale 3, então você vai calcular 3 vezes 3, que vai dar 9 metros quadrados. Agora vamos para as atividades. A atividade 1 é para calcular a área dessa figura aqui. Nessa figura, eu pesquisei e verifiquei que o desenho tem algumas correções a serem feitas, tá certo? Nesse desenho aqui, nessa figura, a altura dela é 16 metros e essa medida aqui vale 12 metros, tanto aqui quanto aqui. São dois triângulos iguais, tá certo? Então ele quer que você calcule a área dessa figura toda. E lembrando que essa medida toda aqui vale 34 metros. Como se fosse um terreno, né? Aqui é o lado de trás do terreno, que vale 34 metros. E o lado da frente do terreno, que nós vamos descobrir quanto vale essa medida da frente do terreno. Para descobrir a medida da frente do terreno, você pode usar o auxílio desse lado aqui, olha. Se tudo isso aqui mede 34, e esses dois pedaços medem 12 cada um, 12 mais 12, então esse pedaço mais esse tem que dar 34, não tem? 12 mais 12 é 24. 24 para 34 falta quanto? Você vai descobrir a medida desse lado aqui. Nessa figura você tem a composição de dois triângulos e um retângulo. Você vai calcular a área de cada triângulo desse e depois a área do retângulo e somar as áreas. Você vai encontrar uma dessas respostas aqui, tá certo? Por exemplo, no triângulo, a base aqui é essa e a altura é essa, tá vendo? A base é 12 e a altura é 16, tá vendo? Nesse retângulo aqui, a base você vai descobrir, eu já dei a dica, e a altura dele é 16, tá bom? Tentem fazer. Continuando agora, vamos para a atividade número 2. Atividade 2. Um marceneiro deve fazer uma cruz como da figura. Quantos metros quadrados de madeira serão necessários para realizar o trabalho? Essa figura, então, você pode calcular a área dela fazendo a decomposição, ou seja, dividir essa figura em figuras menores, que são figuras conhecidas. Uma dica é, se você dividir aqui e dividir aqui, você vai ter 3 partes. Essa parte aqui que é um quadrado de lado 1 por 1, tá vendo, olha? Essa parte aqui que é um quadrado também de lado 1 por 1, que é igual a essa. E você tem aqui um retângulo inteiro aqui maior. Ele mede 1 de base e a altura dele, tá vendo? Ele mede 5 metros. Você vai então calcular a área dessas 3 partes e somar, você vai ter o total da área da figura, ok? Já no exercício 3, você tem uma ilustração com várias situações descritas aqui, que está de fácil entendimento, basta você fazer a leitura e em seguida responder as perguntas referentes a essa figura, tá certo? Está bem intuitivo, vocês podem fazer e responder conforme o conhecimento de vocês, tá ok? Então agora tentem fazer as atividades, se necessário revejam os vídeos, qualquer dúvida entre em contato, tá certo? Bons estudos para vocês, até mais.